tem protestante que acha que quem faz tatuagem vai pro inferno. O que é o vinho? O vinho nada mais é que suco de uva integral fermentado. Você falou que ele usou vinho porque não tinha tecnologia, é isso? Na Não, época, não. Mas nós temos tecnologia hoje para tirar Então é melhor o tirar. álcool. Por que os fiéis não Jesus tomam o usou. sangue de Cristo, já que é tão Não, olha só, você importante? tá- Por que só o padre pode tomar? Cristo bebia vinho, mas nunca se embriagou. Será que o padre é tão mais importante que vocês não podem tomar o sangue de Cristo? Além de induzir com o seu curso as pessoas a adorarem imagens, também induzir as Isso aqui é pessoas a gostou do meu beber? curso, hein? Vejo que tem muitos pastores que pegam a palavra de Deus e deturpam para a necessidade que ele tem. O álcool, Isso aí, o álcool em si traz um problema. Isso aí a gente concorda, mas Você lembra da época de vender terreno no céu? Foi a igreja católica que começou isso. Você Eu estou sentindo uma treta! E vamos ao segundo tema deste debate que envolveu o Ariel Lazari, um católico versus 25 evangélicos. Na realidade, né, na contagem eles são 19. Então vamos para este segundo tema, que é: o vinho que Jesus bebia tinha álcool. Por que será que ele colocou esse tema? Vamos entender. Tudo bem? Tudo Eu sou bem? Como é que é seu nome? Mariana Barros, Mariana, sou compositora, ministra de louvor e evangelista. de qual denominação? Da protestante. Protestante. É, porque liturgias são coisas, fundamentos são outros, Entendi. né? Todos aqui oramos em nome de Jesus. Uns acreditam que tatuagem é pecado, uns acreditam que brinco é pecado, mas isso não é fundamento. Mas Isso é é apenas uma Por liturgia. isso é importante saber qual é a denominação, né? A nossa denominação é Porque a protestante, tem não é à toa gente que quando que você acha- fala da gente, você coloca a gente no protestantismo. Então a gente é protestante. Todo mas mundo é a denominação tem gente, protestante. você falou sobre a tatuagem. Tem protestante que acha que quem faz tatuagem vai pro inferno. Isso é uma Conheço gente que liturgia, diz isso. são regras. Então- assim como Pedro Não, e mas Paulo espera, brigavam, ele acha que vai pro assim inferno. como Paulo É uma dizia, coisa pesada. irmão, você quer comer carne? Coma. Se você não quer comer carne, não coma. Mas faça para a glória de Deus. Gente, divergência vai ter sempre, só que essas divergências não podem nos dividir, então acaba dividindo. Então sim, é protestantismo. Na realidade, a gente já nem sabe mais como chama, né? Porque uns falam, não, somos evangélicos, não, somos protestantes, não, somos reformadores, enfim. Então, tem as ramificações, entendeu? Ou seja, são liturgias. Mas a unidade Achar que é o quê? pra pessoa beber álcool ou fazer tatuagem vai pro Mas inferno o é só questão poder, o litúrgica. poder da ceia tá no álcool? Senão a gente pode fazer a ceia com uísque, se tá no álcool. Não tá Porque no o que é o álcool. vinho? O vinho nada mais é que suco de uva integral fermentado. Sim. E qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre Mas você- todas as coisas e amar o próximo Mas peraí, como a nós mesmos. Você concorda comigo Se que o Deus vinho nos da deu- ceia era fermentado? Se Deus nos deu... Você concorda? Não tão quanto agora, mas sim, era fermentado. Como assim não tão como Nós agora? temos tecnologia para tirar a fermentação hoje. Gente, talvez era até mais. Porque não tinha certos processos, máquinas, né? Enfim, não tinha como controlar tanto a porcentagem do teor alcoólico. Oh, Jesus. Deus deu sabedoria, tecnologia para as pessoas tomarem o vinho, tomarem o suco de uva sem o álcool. A gente faz o quê? Amar as pessoas. Porque Bem, eu acho que essas quando coisas eu que dou você falou, álcool ó, isso que pro você meu falou irmão que está contraria a passando escritura. por um processo de libertação alcoólatra, Aí é uma como pessoa eu vou que tá dar com um um problema álcool diferente. para uma criança de 12 anos? Ou seja, nós falou- continuamos com o elemento você que é o falou que suco de Jesus uva, porque usou o vinho é suco de uva integral fermentado. Você falou que ele usou o vinho Ponto. porque não tinha tecnologia, é isso? Na época Não, pra não tirar? disse que não tinha tecnologia, mas nós temos tecnologia hoje para tirar Então é melhor o tirar. álcool. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus e amar as pessoas. Sim, sim. O álcool é uma liturgia, que a gente crê que a ceia é uma memória, lembre-se. E deixa eu te perguntar, é tão importante olha só, assim eu manter a acho- tradição? Por que vocês colocaram a hoxa redondinha? Vocês tinham que partir o pão, Você já viu todo mundo junto. Você já viu um pão ázimo dos judeus, como é? Você já viu? Mas por Você quê? já viu? Mas é tão importante assim o Você já sangue? viu como é Por que o os pão fiéis que não Jesus tomam usou? o sangue de Cristo, já que é tão Não, olha importante? só, você tá vindo dar um Nós discurso tomamos aqui, não o tá ouvindo o sangue que eu tô de falando. Cristo. Peraí, olha só, Não, você falou 3 minutos direto. Alguém Eu tô te avisa. convencendo, você trouxe a pauta. Alguém avisa pra ela que não é uma pregação, não é um discurso. Tem uns aí que não entenderam o que é um debate. Um debate você fala, o outro fala. E é assim, você ouve, mas, né, é desesperado pra falar. E eu tô te convencendo, então você tem que ouvir. Quando eu você faço tem um que argumento ouvir. bom, você tá Mas fugindo quem da disse conversa. que é bom? Você acha Você que não é tá bom? deixando eu Pra falar, gente então, não porque é. você não acha que é Porque bom. você já trouxe a pauta. Quem tem que falar é a gente pra discordar de você. Tenho duas coisas pra falar pra você. Primeiro, Salmo O 104, sangue de versículo Cristo 14. é importante? Deixa eu Por que ler só o padre pode tomar? Deixa eu ler a escritura. Sendo que todo Deixa eu fazer a leitura da escritura. beberdes
Deixa eu fazer a Em meu leitura. nome. Salmo 104, versículo 14. Deus fez crescer a erva para os animais e a verdura, para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite, e o pão que fortalece o seu Cristo coração. nunca... Então, assim, como Cristo que... bebia vinho, mas nunca se embriagou. Com o que, a certeza, Bíblia, isso eu a concordo. Bíblia diz é sobre a embriaguez. Então, é o excesso. Você Mas pode tomar um vinho. Ué, se pode tomar um vinho, por que na Santa Ceia então não pode? Você não vai tomar um copão de vinho. Aliás, gente, é importante nós falarmos isso, porque uns não entendem, né? O vinho, ele é importante porque Cristo disse que é o vinho. Não é o suco de uva, é o vinho. A Igreja Católica é a mesma coisa do batismo. O batismo é o quê? É a água. Não é a água destilada, é a água pura. Então, tudo aquilo que é matéria do que Cristo instituiu, nós não podemos mudar. Assim como o pão ázimo. Aliás, o pão ázimo veio também de toda aquela tradição dos hebreus. O que muda, muitas vezes, é o formato para que possa se distribuir às pessoas. Porque um pão grande, ele pode esfarelar, e como ali é consagrado, o corpo de Cristo, assim como nós católicos acreditamos, ele não pode cair no chão. Ele é uma coisa consagrada, ele é sagrado, é o próprio corpo de Cristo. Então, existem essas alterações na matéria tamanho, como ela falou aí da hóstia, para que todos possam comer. Porque agora não é mais um sentado ao lado do outro, né? É o altar e aí várias outras pessoas. Então, para que possa se viver a Santa Ceia conforme Jesus disse. Então, a igreja não pode e não tem direito. E olha só que engraçado, né? Falaram sobre a sola escritura, certo? E que ainda falaram que a igreja pode mudar, o Papa pode mudar. Porém, a igreja nunca mudou a matéria dos sacramentos, nunca. O que é óleo, o que é água, o que é vinho. E o vinho é necessário para a Eucaristia. O que nós aprendemos? Tomou o cálice com o vinho. Então, no que constitui matéria válida para o sacramento, precisa ser o vinho. Exatamente por conta da fermentação. É vinho que Cristo disse, não é suco de uva. Porque se o vinho é um suco de uva fermentado, existe o processo da fermentação. Existe um processo que no suco de uva não existe. E Cristo quis o vinho. Porque tem esse significado que o Ariel falou aí da alegria. Precisa ser o vinho, né? Na ceia. Mas porque nós hoje tomamos... nós temos essa... Mas o que é o vinho? O que é o vinho? O que é o vinho? É suco de uva Suco fermentado. de uva fermentado, ponto. Ué, fermentado. Mas o poder tá no fermento ou em lembrar Mas em é um memória de sinal. mim? Mas é Façam isso em necessário- memória de mim. É pra nós lembrarmos Então, o que mas você ele não- fez. Mas você não tá fazendo o que Isso ele é tão mandou. importante porque vocês fiéis não tomam o vinho. Vocês precisam tomar Primeiro, o sangue olha de só. Cristo. Primeiro que isso É aí não tão é verdade. importante. Será que o padre é tão mais importante que vocês não podem tomar o sangue de Vem cá, Cristo? você já foi alguma missa? Meu Deus, esse foi o pior argumento até agora. Gente, o padre é mais importante? Vamos colocar as coisas aí, né? Então, a igreja entende que a Eucaristia já tem o corpo e o sangue, porque o próprio padre já tomou o corpo e o sangue de Cristo, né, na Eucaristia. Por que a igreja ela não oferece sempre o cálice? Nós tomamos sim na primeira Eucaristia e salvo algumas situações. Por exemplo, existem paróquias que quando existem poucos fiéis, eles tomam o corpo e o sangue de Cristo, né? Que é o pão e o vinho consagrados. Então, assim, é questão de higiene, é questão de profanação, como eu falei, o corpo, né? Que é a hóstia menor, para que não caia, não derramemos ali o sangue de Cristo. Tem grandes assembleias, a dificuldade na logística, tem as situações sanitárias, né? Então, vale lembrar aqui, o padre é um consagrado de Deus, então o padre é obrigatoriamente impelido a tomar o corpo e o sangue de Cristo, né? E aí tem muitos que falam, mas por que, né? Só o padre? Porque se você for ver ali na Santa Ceia, Jesus distribuiu aos apóstolos. E isso também significa o contexto da instituição do sacerdócio e da Eucaristia, né? Então a igreja ali, ela guiada sempre pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, discerniu que legitimamente a forma de distribuir a comunhão. Então, até nessa questão da Santa Ceia, tem ali a questão do sacerdócio. Nós Você já foi a alguma tomamos. missa? Não, a gente tem o Google então, aí pra eu tô pesquisar. dizendo que você tá falando uma coisa que A tá gente tem- errada. O fiel toma o vinho? Ou Sim, só o padre? Todo fiel, Não. na primeira comunhão, precisa tomar o vinho. Mas não é sempre? Façam isso em memória de mim? Ele Toda fez- vez que se reunirem? Jesus Por que falou- só uma vez, Calma, então? calma, deixa eu te explicar. Não. Primeiro que os fiéis tomam vinho, sim. Na primeira comunhão, em condições especiais. Os Sempre, fiéis em tomam. memória de mim, até que eu venha. Façam isso Essa- toda vez que sim. se reunirem.
E por que só Mas o padre agora, toma? Agora eu acho engraçado você me questionar sangue isso. de Cristo. Por que por as vezes o fiel não toma o Por vinho? quê? Se nenhuma vez Por que você o padre toma, é tão porque importante? É com suco Nós de uva. tomamos... Mas o que é o vinho? Ah, meu Deus. Bom, que o vinho é fermentado, todo mundo sabe, mas eu não acredito que tinha Nem todo mundo sabe, né? Tem um álcool, protestante que não sabe álcool disso. adicionado. A gente sabe que a porcentagem de álcool adicionado hoje em dia é muito maior. Álcool ok. adicionado no vinho hoje? Sim, em tantas outras Não, bebidas. Ó, qualquer pesquisa séria mostra que o vinho fermentado tem de 10 a 15% de álcool Qual e que é era o a mesma coisa no passado. Qual que é o significado do álcool... Do álcool não, desculpa. Do vinho no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento era cheio de simbologias. Qual que era o significado? Qual que eram as palavrinhas, assim, do significado do vinho no Velho Testamento? O vinho tem vários significados, né? Um deles, por exemplo, como eu trouxe aqui, é o fruto das árvores que Deus deu para nós. Alegria, né? celebração, sacrifícios e redenção. Felicidade, sim. Tudo aponta para a redenção de Jesus. E o Velho Testamento Até a e o oferta de Novo... Melquisedeque, que é feita com pão e vinho. Sim, e o Velho Testamento e o Novo Testamento inteiro fala sobre os homens dados ao vinho, fala dos nazireus que faziam o voto pra não beber. Então, assim, qual que é o intuito? É um jejum, né? É tipo assim, além de induzir com o seu curso as pessoas a adorarem imagens, também induzir as pessoas a Do meu beber. curso, hein? Ela só fala desse curso, Ariel. Dá um cupom aí pra ela. Pelo amor de Deus, deixa o menino fazer os cursos dele. Não tá matando, não tá manipulando ninguém, não, filha. Tá só ensinando. É também induzir as pessoas a beber, Não, porque olha só, assim... o que eu quero, qual que é o meu problema, assim? Eu vejo que tem muitos pastores que pegam a palavra de Deus e deturpam para a necessidade que ele tem. Só que a palavra de Deus é para libertar pessoas. Jesus é a verdade. Então, mas eu liberto falando, a pessoa por pode acaso beber aqui, porque na Bíblia tinha por vinho. acaso aqui vários concordam comigo que o vinho daquela época tinha álcool. Você disse que tinha menos, não é verdade, tinha a mesma quantidade. Eu acredito que era fermentado, mas não adicionado. Não, mas hoje também não é adicionado. Mas qual que é o intuito? Qual que é o intuito de falar... Tem os destilados hoje, que é uma coisa nova mesmo, né? Mas agora o vinho é a mesma coisa que o anterior. Beleza? Agora, assim, alguém saiu do álcool e vai entrar de novo porque você fala que... A religião não pode ser uma coisa que eu deturpo a verdade para controlar as pessoas. Tem que ser a verdade para libertá-la. Então... É pra libertar, não pra deturpar, pra levar o vício, né? Gente, mas o vinho da igreja... Vocês acham que é o quê? Isso daqui? Tudo isso daqui? Não, é um tiquinho assim, ó. E normalmente, né, o padre, ou quando nós tomamos, é o corpo mergulhado no vinho. Não é assim, não. Vocês estão achando que é copo de vinho? Não é uma bebida igual a gente bebe, não, gente. É um momento diferente. É isso que as pessoas não entendem. A missa, a ceia, a última ceia, é um momento que não se iguala a nenhum outro evento na nossa vida. É totalmente único. É totalmente diferente. É o sacrifício de Cristo. Como é que é seu nome? É Anderson Dias, sou do Amigos do Avivamento. Tudo bem? O álcool, isso aí, o álcool em si traz um problema. Isso aí a gente concorda, mas vou aproveitar esse gancho. Ó. Você está dizendo que você concorda que tinha álcool, né? Que tinha pelo menos... Com certeza, não tem o que discutir. Que bom. Mas assim, esse é o grande problema do protestantismo. Eu, na minha vida, tive várias pessoas que me disseram que eu era pecador, que ia pro inferno e tudo mais. Eu criança, que nem bebia, né? Uhum. Mas porque era católico e porque católico bebia e fumava. Então assim, é uma simplificação da palavra de Deus, um negócio que beira assim o islamismo. Fumar é uma coisa boa? Não, mas é um hábito que a pessoa pode ter. Mas é bom? Não, eu também acho que não é bom. Eu posso não perder muitas coisas na vida e não, mas, ter um por exemplo, prejuízo? Meu pai morreu por causa de cigarro. Eu, por exemplo, fumo uma vez no mês. Você não morreu por causa disso? Não, morreu por causa disso. Meu pai morreu por causa disso. Tudo bem, mas é uma... Igual alguém também pode morrer por alguma coisa que ela come. A pessoa pode se prejudicar com a embriaguez. E morre no meio do esporte. A pessoa pode se prejudicar com a embriaguez. A Bíblia é muito clara a questão da embriaguez. Mas o grande problema é deturpar a palavra de Deus. Não estou deturpando. Você não está fazendo isso aqui agora. Eu posso fazer uma exegese com liberdade. Você não está fazendo isso agora. Sim, sim. Mas tem muitos pastores que fazem isso. Concordo. Eu que vivi no subúrbio, lá no Rio... Tem muitos padres que também fazem. Eu vi... Que tem muita gente. Muitos padres. Não, mas essa é a grande diferença. O padre, nós temos a doutrina da igreja, Mas você vai falar da igreja católica, que nasceu séculos depois da concretização da Bíblia? Esse é outro tema, e a igreja nasceu junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei aonde. Só um ponto aí, né, que foi uma das falas do Ariel que eu não gostei muito, por causa desse negócio de cigarro. Né? Tudo que envolve álcool, eu não sou a favor da questão do álcool, óbvio. Mas o vinho é uma outra questão porque faz parte de um sacramento. A gente não toma uma garrafinha de vinho na Santa Missa, ponto. Agora, a questão do cigarro, o que diz a Santa Igreja, né? Tô falando isso para nós católicos. Lá no catecismo número 2290 diz: a virtude da temperança dispõe a evitar toda espécie de excesso.
o abuso de comida, de álcool, do fumo e dos medicamentos. Aquele que em estado de embriaguez ou por gosto imoderado pela velocidade põe em risco a segurança alheia e a própria nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpáveis. O uso da droga inflige gravíssimos danos à saúde e à vida humana. Salvo indicações estritamente terapêuticas, constitui falta grave, e a produção clandestina e o tráfico são práticas escandalosas e constituem uma cooperação direta, pois incitam as práticas gravemente contrárias à lei moral. Tá lá no 2299 e 2291, tá? Tem muito católico que gosta de fumar um charutinho, que gosta de fumar esses tipos de tabacos aí diferentes, né? Como ele mesmo falou, né? Uma vez por mês. Eu não sou a favor disso, tá? Mas o que a igreja diz? Que isso não é pecado. Mas tem gente que tem o vício. Tem gente que usa isso pra trazer a sua vaidade, o seu ego, né? Então, um momento que ali é socialmente bom ou divertido, acaba sendo um momento onde vai para a questão da vaidade. Por isso que a igreja fala sobre a questão da temperança, né? Então, é importante nós tomarmos cuidado com essas questões de alguns temas, por exemplo, do fumo, né? Que ele fala, eu fumo uma vez por mês. Mas não é bom você falar isso, né? Não é bom. Apesar de ser aquilo que você faz, enfim, não é bom você falar isso, porque você vai incentivar as pessoas a fazerem. E muitas têm vícios e outras vão para essa questão de ego, de vaidade, de eu sou. Vocês já viram isso? Porque eu já vi vários católicos que ficam posando com o seu charutinho e eu, de verdade, não gosto, né? Não é o tema, desculpa. Mateus 5, Lucas 12, tem diversas Mas a questão do vinho, não sei se o meu ponto de vista, para mim é a embriaguez. Não, isso a gente concorda. O grande problema são aqueles protestantes que dizem que não tinha álcool. Não isola, eles são... Mas são muitos. Mas tem muitos católicos também que criam fábulas. Mas é o que você falou, você acredita naquilo que você entende da Sagrada Escritura. Você lembra da época de vender terreno no céu? Foi a igreja católica que começou isso. Você fala o que você entende da Sagrada Escritura. Eu tô defendendo o que a igreja diz. Eu preciso adequar o que eu penso ao que a igreja diz. Mas o que a igreja diz é mais importante do que a Bíblia diz? Mas a igreja diz a Bíblia também. A própria totalmente? Bíblia. Onde está aqui na Bíblia a lista dos livros que compõem a Bíblia? Como tem a lista do purgatório, como tem a lista da missa, como tem a lista do papado, tá tudo Você está dizendo que tudo tem que estar aqui. Onde está a lista que está dos livros da Bíblia? Onde desculpa, porque eu fugi do tema, tá? Deu? Desculpa, viu? Obrigado. Que fofinho! Gente, tem umas pessoas no debate que você não fica com raiva, né? Eu gostei desse rapaz aí debatendo. Ele lembra um humorista, acho que é Paulinho alguma coisa, esqueci o nome dele. Paulinho Serra. Gostei dele. Viu? E este foi o segundo tema. Teremos mais 2 temas que vou fazer os vídeos aqui, né? Vou reagir, tô dividindo eles. Agora me conta aí, alguém já te acusou? Você já debateu, conversou, brigou por causa dessa questão de vinho, né? Vinho, cigarro e enfim, essas coisas? Deixa aqui nos comentários e qual ponto aqui que você gostou. Eu tô gostando desse debate, viu? De verdade, perto do da Andressa, pelo amor de Deus, né? Aquele da Andressa faltou eu infartar. Agora aqui não. Esse daqui é um exemplo tanto de um católico respeitoso, quanto de evangélicos respeitosos. O que falta, às vezes, num debate, né? Ou o que falta em alguns comentários. Eu espero que você não siga o exemplo ruim, mas siga esses exemplos. Comente, seguindo essas regrinhas, deixa o meu joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o seu sininho. Então é isso, até o próximo tema. Tchau!